Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, quarta-feira, 29 de outubro de 25. Eu iria produzir um vídeo falando sobre a questão da reforma administrativa e o vídeo fajuto que Todinho Portela soltou ontem, não é? No Dia do Servidor Público. Mas, infelizmente, de ontem para hoje, o país amanheceu de luto e o nosso tema será sobre o crime organizado e a chacina de ontem no Rio de Janeiro. Mais uma vez, eu trouxe alguns dados e vou fazer um vídeo leitura aqui para a gente ter compreensão necessária e fontes correta sobre esta questão do crime organizado e a segurança pública, certo? Eu queria inicialmente dizer para vocês que mês que vem eu terei o privilégio, dado por Deus, de estar completando 60 anos de idade. Eu cresci e sou uma testemunha viva das décadas de tragédias repetidas e, sobretudo, enfrentadas pelo Rio de Janeiro. Quem foi da minha geração cresceu ouvindo palavras como Acari, com a chacina de 1990, Candelária, Vigário Geral, Borel, Rocinha, Complexo do Alemão, chacina em 2007, em 2020, 2022 e ontem novamente, não é? Penha e Alemão, que é o que está nos causando uma enorme tristeza. E a gente vê aí que durante esse tempo todo a gente vive um ciclo da barbárie policial e social que nunca se rompe. Nunca. Isso persiste e só piora. Aí eu fui refletir, meu Deus, mas assim, o que é chacina mesmo? E eu acabei lendo e descobrindo que etimologicamente chacina significa ato de esquartejar e salgar porcos, que foi adotado pelas comunidades do Rio de Janeiro para definir massacre de civis em favela. Isso é muito doloroso. Isso é de uma tristeza enorme. No combate ao tráfico, quem passa na frente é eliminado. Pode ser criança, mulheres, homens. Se você tiver, se você for preto, tiver com uma mochila nas costas com guarda-chuva, pode ser confundido com uma metralhadora e ser apagado, como a gente já sabe, já presenciou, não é? E mais do que isso, eu vi, né, que dados do grupo de estudo de novas ilegalidades da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, em 2022, apontou os seguintes dados. Vejam aqui comigo, né? Em 14 anos, porque esse estudo foi feito entre 2007 a 2021, não é? Nós tivemos 17.929 operações em favelas. Repetindo, em 14 anos, 17.929 operações em favelas. Sendo que foram registradas 493 chacinas, com 2.374 mortes por ação policial. Qual é a lição que a gente tira de tudo isso, né? Essas mesmas estratégias é igual aos mesmos resultados. Confronto não resolve. O confronto, neste caso, não resolve. E todo mundo sabe disso. Há 40 anos que os estudiosos da segurança pública vêm gritando isso. E quem padece nesta guerra é o pobre e o preto e os que moram em comunidades, não é? Eu estava vendo ontem uma postagem do cientista político Fábio Chape e ele nos lembrou muito bem o seguinte, ó. O que quebra o crime organizado é tirar o dinheiro dele.
né? Você tem que ir na origem da coisa. E o grande exemplo que a gente viveu agora, recentemente, ainda no mês passado, foi a Operação Carbono Oculto, que foi uma busca ao primeiro comando da capital, PCC, não é? Lá em São Paulo. Essa Operação Carbono Oculto prendeu gente na Faria Lima, no coração financeiro da América Latina, né? Fechou postos de combustíveis. O PCC ficou desnorteado, não é? E não houve uma única morte. Não é? Enquanto o saldo desta mega operação de ontem no Rio de Janeiro, não é? Mais uma vez, nós tivemos mortes de policiais que dão a vida, não é? Mortes de inocentes e, óbvio, morte de bandidos, não é? E isto é preocupante porque eu tenho irmãos policiais que moram nos grandes centros, em São Paulo e Salvador. É assustador quando a gente vê esta guerra acontecendo. A gente não dorme, a gente começa a pensar nos nossos filhos que moram nos grandes centros, a gente pensa naquelas dezenas e centenas de crianças que vivem no meio desse tiroteio nas comunidades, que não saem debaixo da cama, que vivem escondida e que amanhece o dia como o de hoje com dezenas de corpos estirados pelo chão. É assustador. Além de tudo, a gente não pode esquecer aqui, é onde eu queria chegar, é o objetivo político-eleitoral disso. Há de se compreender que o governador do PL do Rio de Janeiro, o senhor, o insano Cláudio Castro, né, quer posar de justiceiro para ganhar votos, porque ele quer se candidatar a senador no ano que vem, e a administração dele foi horrorosa, foi péssima. Não é? Além do que, ontem a gente viu vergonhosamente a bancada bolsonarista comemorando a chacina, não é? No próprio Congresso, dizendo que os números de matança ainda estavam baixos e culpando a esquerda, dizendo que a esquerda, não é, que nós protegemos bandido, quanto o que a gente quer são ações eficazes e evitar a matança. Não é? Inclusive de inocentes e de policiais. Não é? E começou nas redes sociais, uma guerra de narrativa. E aí é bom que a gente compreenda o seguinte, ó, de quem é a responsabilidade da segurança pública? Não é? Está lá na Constituição Federal, no artigo 144, da Constituição Federal, que é papel do Estado, que é papel dos governadores, os governadores que são responsáveis pela segurança pública de cada estado, não é? E todo mundo sabe disso, e nas redes sociais as pessoas fingem que não sabem, não é? E aí a gente viu que no Rio de Janeiro, durante 20 anos, o Estado foi governado pelo Centrão. A gente teve Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, o Itzel, né? E agora Cláudio Castro. E antes que alguém me diga que eu estou passando pano, assim como aqui na Bahia, a gente vive este mesmo inferno e os governadores são Wagner, Rui e agora Jerônimo. São de responsabilidade deles, que também enfrentam falhas, não é, estruturais, mostrando que o problema, gente, não é necessariamente partidário, ele é sistêmico, vai além da ideia e ideologia de um partido. O que é que aconteceu? O governo federal, o presidente Lula, tomou para si essa responsabilidade porque entendeu e entende que os estados não dão conta disso sozinhos. É uma coisa que diz respeito a todo o país, né? E para ajudar os governadores e os estados, foi enviada a PEC da Segurança Pública em abril. E até hoje não foi votada, enquanto os caras ficam lá, não é? Tomando medidas e voltando coisas para prejudicar o trabalhador, defender a bandido
bandidagem e ficar pedindo anistia. Cláudio Castro, ele recusou, inclusive, né, o Pronace 2, que é um programa de dados de prevenção e integração, preferindo operações de confronto. E o resultado? Mortes e caos. Inclusive, ele é contra a PEC da segurança. Os senadores, não é, do Rio de Janeiro são todos do PL, são contra, estão lá parados, né? Deputados federais estão lá contra, né, a aprovação da PEC da segurança. E ora, o Congresso pode melhorar aquilo, pode estudar, mas aquilo passou da hora de sair, porque Brasília não pode interferir nessas questões diretamente, porque é de responsabilidade de cada governador. Então, isto de ontem, e ele continua cantando, não foi uma vitória, foi uma tragédia anunciada. E para além disso, tem a grande armação bolsonarista, porque os bolsonaristas estão, né? Ô família, meu Deus, o que foi que a gente fez para viver neste inferno? Esta família não para, e é tudo muito estranho, né? Porque a família Bolsonaro, inclusive os que estão nos Estados Unidos, né, joga o tempo todo contra o país, a economia do país, as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil. E Flávio Bolsonaro, também do PL, sugeriu aos Estados Unidos uma intervenção armada contra o narcotráfico, que eles agora aqui ampliaram de narcoterrorismo, não é? Como se o Brasil, para além da dificuldade de enfrentar o narcotráfico, fosse um país cheio de terroristas. Ele comentou, inclusive, numa publicação do secretário de Defesa dos Estados Unidos, né, sugerindo ações militares americanas em território brasileiro. Eduardo Bolsonaro e o próprio pai seguem na mesma linha, tentando enfraquecer a soberania nacional, não é, e pedindo ajuda militar, invasão dos Estados Unidos, claro, para se safarem dos crimes que eles devem. Só que nem todo mundo no país é otário e boa parte da população brasileira sabe disso, né? Segundo analistas, esta é uma armadilha geopolítica para criar estabilidade interna e estimular uma narrativa de intervenção estrangeira, porque afinal de contas, né, traição ao Brasil, como se diz, é uma vocação da família Bolsonaro para trair o país que não tem limites. E aí a gente tem como conclusão o seguinte: a saída está na inteligência, na prevenção e no combate financeiro ao crime, não em chacinas e nem aventuras autoritárias. O Estado não é facção, ele é para proteger vidas e defender o Brasil. Gente, nós precisamos nos apropriarmos desse assunto. Cuidado com tudo que se diz em rede social, porque existe uma campanha para desestabilizar o país a qualquer custo, para promover uma virada eleitoral que possa influenciar as urnas do ano que vem e os fascistas continuarem no poder. A gente precisa ficar esperto, porque hoje é um dia de luta, é um dia de tristeza. A gente presenciar dezenas, que nem os números oficiais ainda foram divulgados, de pessoas que morreram. E entre os bandidos, policiais e inocentes. A gente precisa entender que não são os meninos do Maracaizinho, não é? E do Irmã Dulce que conduz o crime, não. O crime está aqui, no centro da cidade. O crime está na Faria Lima, em São Paulo. O crime está em quem pousa com a Bíblia na mão, quem é dono de grandes comércios, quem entra nas casas do poder público como prefeitura e o legislativo é quem comanda a coisa. Fique esperto, porque por décadas inocentes pagam com o próprio sangue. Sigamos.